Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o romantismo, falando um pouquinho agora sobre como foi o romantismo em Portugal. Assim como o romantismo, que a gente já vem trabalhando, né, desde o início do ano, em Portugal a gente tem as mesmas características e o mesmo contexto histórico, obviamente, né, porque ele foi vivido na segunda metade do século XVIII, como a gente já está vendo. Então, o mundo vivia, né, uma coisa só. Então, em Portugal, né, o contexto histórico que influenciou bastante foi a questão da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, né? Principalmente a Revolução Francesa, ela veio exatamente para dar uma misturada aí em toda a política e economia de Portugal, né? Então, toda a sociedade portuguesa foi abalada a partir do momento da decisão da família real em sair de Portugal e se mudar para o Brasil, né? A partir daí tudo mudou para Portugal, né? Então, a gente vai ver uma luta pelo trono, pela valorização das coisas portuguesas, né? Assim como no Brasil, que tinha a valorização pela terra brasileira, né? Por tudo a nossa riqueza brasileira. Em Portugal, eles precisam lutar agora para não morrer, né? Então, como toda economia, toda política, ela foi modificada a partir da decisão da família real sair, então aconteceram alguns problemas. Então, o enfoque daquelas características que a gente trabalhou é diferente, tá? O nacionalismo é mais de busca para não morrer, para não perder a sua identidade, para não deixar que Portugal caísse no esquecimento, né? Então, o enfoque é diferente do Brasil, né? Então, continuando, em Portugal, a obra inicial do romantismo em Portugal seria a narrativa Camões, que é exatamente inspirado nos Lusíadas de Camões, né? Ele vem para retomar algumas coisas aí, fazer com que o arcadismo ele não fosse totalmente esquecido. Então, a princípio, a literatura romântica em Portugal, ele vai trazer algo do classicismo, né? Lá inspirado em Camões, no classicismo. Porém, ele vai trabalhar exatamente o subjetivismo, a nostalgia, a melancolia, né? Então, tudo isso vai ser trabalhado ao longo desse primeiro momento aí, nessa abertura do romantismo em Portugal, né? Então, vamos trabalhar agora, falar um pouquinho das principais características, né? Quando ele se firmou, quando ele realmente começou a acontecer de verdade em Portugal, a característica de oposição ao classicismo, ela é instaurada, tá? Então agora o romantismo, ela vai ser oposição ao classicismo, aos modelos e às regras clássicas, né? Buscando exatamente aquela liberdade que a gente fala
ao longo do romantismo inteiro, né? A busca pela liberdade de criação, de expressão. Então, essa característica da liberdade, em oposição às regras, aos modelos do classicismo, ela vai estar presente aí. Então, essa é a nossa primeira característica, a busca pela liberdade de criação, de expressão, né? Assim como o romantismo em geral, né? Uma outra característica é exatamente a valorização da natureza, né? A natureza agora vai ser importante, ela não é apenas um pano de fundo como era no classicismo, como era no arcadismo. Ela agora é importante, ela faz parte do contexto. Então, se o romântico está se sentindo triste, então a paisagem que vai acontecer, a natureza que vai estar ao redor dele, vai refletir exatamente esse estado de espírito. Se é de felicidade, a natureza reflete essa felicidade, né? Todo a paisagem que se vê é exatamente aquela que reflete o estado de espírito do poeta naquele momento, né? Do escritor em si. Então, as mulheres, elas também são mulheres fortes, poderosas, assim como no romantismo, né? Então, uma idealização é uma outra característica, tá? Essa questão de idealizar a mulher, idealizar sentimentos, né? É muito presente. Porém, a característica mais forte do romantismo em Portugal é exatamente essa questão do mal do século, né? Essa questão do pessimismo, da tristeza, da melancolia, são as principais, o escapismo, né? São as principais características do romantismo em Portugal, né? Essa questão do ultrarromantismo, ele vai ser muito, muito forte em Portugal. É forte no Brasil? Sim, é forte no Brasil. Mas em Portugal vai permear esse clima de tristeza, de melancolia, vai permear muito mais ao longo dos 3 momentos que a gente vai falar daqui a pouco, portugueses, do que no Brasil. No Brasil, cada geração tem uma característica bem específica. Em Portugal, esses momentos eles são exatamente subjugados a essa questão da depressão, do pessimismo, da tristeza, tá? Sempre vai ter ultrarromantismo em todos os momentos, tá? Talvez, acredito que por causa desse contexto histórico de mudança da economia, da política, essa questão de Portugal deixar de ter status de metrópole para ter status de colônia, que foi exatamente o que aconteceu inverso ao Brasil. Então, toda essa modificação na política, na economia, possivelmente refletiu nesse clima mais triste, mais mórbido dessa literatura. Então vamos fazer o seguinte, vou gravar um outro vídeo pra gente falar sobre cada um dos momentos, tá? Pra não ficar uns vídeos muito grandes. Beijos!